Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, que juntos possamos adorar esse Deus maravilhoso, a esse Deus grandioso, a esse Deus que tem feito tantas maravilhas nas nossas vidas. Amém? Pedir para os irmãos colocarem em pé e vamos juntos declarar: reina, Senhor, sobre o meu ser, sobre o meu viver, sobre a minha vida. Amém?
Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Só o Senhor realmente é digno de toda glória e todo louvor. Primeiro domingo do mês de dezembro. E já estamos aqui também com a decoração de Natal, uma coisa bem simples, mas chegamos no mês em que realmente nós também celebramos, não porque Jesus nasceu nessa data, mas apenas pela questão mesmo de aproveitar a data específica de Natal para celebrar o nascimento do Salvador. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 127. Na nossa série de mensagens da carta de Efésios, hoje nós fechamos ali a parte que falamos sobre relacionamentos familiares. Falamos sobre o papel da esposa, o papel do marido, e hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre os filhos. E este salmo fala justamente também sobre a família. Salmo 127 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse salmo fala justamente sobre a direção que Deus tem sobre a nossa casa, a nossa família e principalmente a bênção dos filhos também sobre o nosso lar. E durante a mensagem nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. Vamos orar? Ó Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais uma semana, por mais um domingo e mais um dia em que nós podemos estar aqui reunidos no teu santo nome. Para juntos, ó Deus, declararmos toda a tua grandeza e majestade, exaltarmos o teu santo nome. Só o Senhor, que é digno de todo louvor e toda glória. Recebe, ó Pai, a nossa adoração diante de ti. Colocamos o nosso coração, ó Pai, diante do teu altar e pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja, ó Pai, iluminando o nosso entendimento, na compreensão, ó Pai, da tua palavra que será ministrada aqui nesta noite. E também, ó Deus, abençoando, ó Deus, cada ato deste culto, ó Pai, que nós oferecemos ao Senhor. O momento, ó Deus, em que nós nos reunimos aqui como igreja, para, ó Deus, dar a Ti o nosso melhor diante, ó Pai, daquilo que o Senhor já nos tem concedido, principalmente a salvação em Teu Filho Jesus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa aqueles, ó Deus, que ainda estão por chegar. Toma, ó Pai, a cada um nas Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Que estejamos realmente, ó Pai, com os nossos ouvidos atentos, corações abertos e sensíveis à voz, ó Pai, do Teu Espírito Santo, falando conosco nas orações, nos louvores e principalmente através da Tua palavra. Oramos, ó Deus, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez que os irmãos se coloquem em pé e vamos continuar adorando a esse Deus. Essa próxima música diz: Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar. Deus deu o seu único filho, né, para morrer na cruz, para nos salvar, nos perdoar de todos os nossos pecados. E não tem amor maior do que esse, né? O amor que ele realmente abriu mão ali do seu único filho e
morreu ali, derramou o seu sangue para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Isso nós vamos estar também fazendo essa noite através da Santa Ceia, né? Através do vinho e do pão, simbolismo do sangue e do corpo de Cristo. Que essa noite realmente possamos relembrar desse amor tão maravilhoso que o Senhor fez pelas nossas vidas. Amém? Em Provérbios 3:9 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Faça isso de coração, amém? Conheces-me.
Deus, obrigado, Pai, obrigado pelas nossas vidas, obrigado por o Senhor nos conduzir até aqui hoje, e aqueles que ainda não chegaram ou que estão em suas casas, Senhor, obrigado, Pai, obrigado por o Senhor sustentar a nossa vida, mas principalmente, Senhor, obrigado por regenerar o nosso coração, obrigado por nos fazer entender a nossa condição de pecador, nossa necessidade de redenção, e redenção somente por um único caminho, Pai, pelo sangue do Senhor Jesus, e que nos deu a vida. O Senhor nos dê sabedoria para nos despirmos da nossa velha natureza e olharmos somente para a nova natureza, a natureza em Jesus, Pai. Que cresçamos a nossa identidade, entendendo quem nós somos em Jesus Cristo. Assim possamos viver as nossas vidas, Pai. Nos dê sabedoria a aplicar a Tua Palavra durante essa semana, aplicar a Tua Palavra nos nossos relacionamentos, nosso casamento, amigos, filhos, pois o Senhor diz que somos mais que vencedores. Então não nos permitamos ser enganados, mas sim tenhamos a consciência que o nosso coração está em Cristo. E é por Ele que devemos viver, que possamos cumprir a Tua Palavra. Senhor, abençoe nossa semana, abençoe a palavra através do pastor Fernando, através dos nossos professores, aos nossos filhos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós, Pai. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Amém, irmãos. Antes de passarmos para a ceia e depois o momento da palavra, nós vamos ter um momento de oração, intercedendo e clamando ao Senhor. Hoje, em especial, um pedido e um agradecimento. Agradecimento pela vida da nossa irmã Edi. Ela passou pela cirurgia, está em casa, se recuperando. Hoje eu liguei para ela perguntando como ela estava. Ainda sentindo algumas dores devido ainda à questão da cirurgia, mas já está bem melhor. Ela disse que em relação às dores antes da cirurgia, não tem comparação, é muito melhor. E graças a Deus por isso. Agora é só mesmo a questão da recuperação. Na quarta-feira ela vai retornar ali ao médico para ver direitinho, verificar algumas coisas. Mas vamos orar para que o Senhor continue abençoando e sustentando a vida da sua serva. E também, irmãos, quero colocar em especial nessa noite, assim como nós fizemos semana retrasada, quando estivemos orando, na semana passada, quando estivemos orando pela vida da irmã Edi, estejamos também orando pela vida do nosso irmão Lúcio. A gente tem sempre orado por ele, mas conversando um pouquinho com a irmã Neuza, a situação ali é bastante delicada, ele se mostra forte, mas a gente sabe que um período prolongado de um tratamento de quimioterapia não é algo muito fácil. O corpo vai sentindo ao longo do tempo os efeitos ali desse tratamento e desse processo. Então vamos clamar e interceder para que o Senhor realmente fortaleça ali a vida do nosso irmão Lúcio, que continue entrando com a providência. Como eu sempre falo aqui, o desejo do nosso coração é que ele seja curado, mas nós entendemos sempre o propósito do Senhor acima de todas as coisas. Mas vamos orar pela vida da irmã Neuza, que também tem se mantido ali forte, para que Deus também continue fortalecendo e sustentando a vida dela. Então são esses dois pedidos, na verdade um pedido e um agradecimento em especial. E aí nós vamos colocar isso diante do Senhor. E se você tem algo para orar, para colocar diante de Deus também, faça isso nesse momento. E também vamos nos lembrar da nossa irmã Mabel, ela está um pouco gripada, ela mora aqui mesmo na rua, um pouco abaixo, mas ela não pôde estar conosco devido a essa gripe. Também vamos interceder para que o Senhor também abençoe a recuperação dela. Vamos orar? Ó Deus amado, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o seu nome. Porque o Senhor, ó Deus, é o único que está acima de todas as coisas e nada foge ao teu controle.
O Senhor, ó Deus, é quem tem o domínio, a direção, e é quem sustenta, ó Pai, as nossas vidas a cada dia. O Senhor, ó Deus, é quem nos fortalece. O Senhor, ó Deus, é quem nos consola e nos conforta, ó Deus, nos momentos de tribulação. Como nós declaramos aqui de forma cantada, nada pode nos separar do teu amor. Tua palavra diz, ó Deus, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor que o Senhor tem para conosco em seu Filho Jesus. E neste momento nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor pelo cuidado sobre a vida da irmã Edi. Muito obrigado, Pai, por estender sobre ela, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia, por abençoar, ó Deus, a sua cirurgia, ó Deus, e agora a sua recuperação, que o Senhor continue ali, sustentando e fortalecendo, ó Pai, a tua serva, no restabelecimento do seu ombro, no fortalecimento, ó Pai, da musculatura, que o Senhor esteja ali, ó Deus, entrando com a tua providência, ó Pai, em nome de Jesus. Também oramos pela vida da Mabel, por essa gripe, ó Deus, que ela está. Pedimos que o Senhor, ó Deus, coloque sobre ela a tua mão e derrame, ó Deus, da tua graça, ó Pai, restaurando também, ó Deus, a sua saúde. E em especial, ó Deus, nesta noite, nós clamamos e oramos ao Senhor pela vida do nosso irmão Lúcio. E já há um bom tempo, ó Deus, tem lutado e tem batalhado contra um câncer. Ele tem feito, ó Deus, o tratamento da quimioterapia, mas sabemos, ó Pai, que esse longo processo tem também, ó Deus, as suas consequências. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor entre ali com a tua providência, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça, ó Pai, o seu coração. Que o Senhor, ó Deus, dê o ânimo necessário, ó Deus, que ele precisa sobre a sua mente. Que o Senhor, ó Deus, traga, ó Pai, sobre a sua vida o poder do teu Espírito Santo, restaurando, ó Deus, cada célula do seu corpo. Entra ali com a tua providência, ó Pai, em nome de Jesus. Esse é o nosso clamor aqui nessa noite diante do Senhor, ó Deus, pela vida do nosso irmão Lúcio, teu servo, teu filho. Por isso, ó Deus, nós pedimos que também o Senhor, ó Deus, abençoe a vida da irmã Neuza, sua esposa, que tem, ó Deus, também batalhado junto com ele, ó Pai, durante todo esse processo. O Senhor conhece, ó Pai, as lutas, as dúvidas e os temores que há, ó Deus, em seus corações. Mas acima de tudo, é a certeza, ó Pai, de que o Senhor é quem está no controle da situação. Por isso, ó Deus, pedimos a Ti que o Senhor manifeste ali do Teu poder. Que o Senhor manifeste ali, ó Pai, da Tua graça e misericórdia. Que o Senhor entre com a Tua providência, ó Deus, sobre a vida do Teu servo. E dê a ele, ó Pai, o alívio, ó Deus, que ele busca, ó Deus, e que ele tem necessitado, ó Pai, sobre a sua vida e sobre o seu corpo. E cada pedido que aqui está sendo colocado diante do Senhor, no Teu altar, ó Pai, de graça e misericórdia, para que assim como diz a Tua palavra, em tempo oportuno, o Senhor, ó Deus, nos socorra, para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado acima de tudo, porque só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Quero convidar as diaconisas que vão nos auxiliar aqui na ministração da ceia do Senhor. Primeiro domingo do mês, e o primeiro domingo também nós celebramos sempre a ceia, onde nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo ali na cruz. Enquanto o louvor estiver sendo entoado, você estará recebendo os elementos para que depois todos juntos possamos então participar dessa celebração, dessa aliança que Deus fez conosco e que nós também temos uns com os outros.
Então eu convido você que vai participar nesse momento da ceia, que se coloque de pé, para que possa receber os elementos e depois todos juntos cearemos e celebraremos a ceia do Senhor. Todos receberam os elementos? A palavra de Deus, ela nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, pois, o pão em memória da morte de Cristo.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos, pois, o cálice. Pai, muito obrigado pela expressão, ó Deus, de tão grande amor que o Senhor nos mostrou através do Teu Filho Jesus. Ao enviá-lo, ó Deus, para morrer na cruz e pagar o preço pelos nossos pecados. E hoje, ó Deus, nós podemos ter livre acesso à Tua presença por meio da fé em Seu Filho Jesus. Porque através do sangue que ali foi derramado, nós somos justificados. E justificados mediante a fé, nós temos paz com o Senhor. A paz, ó Deus, que excede todo o entendimento. No qual, ó Deus, Cristo, Ele carregou as nossas dores e as nossas enfermidades. E como diz a palavra, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por isso nós te louvamos e bendizemos. Por neste momento, ó Deus, como igreja, como corpo e família, celebrarmos e relembrarmos o sacrifício de Cristo ali na cruz. Trazendo à memória, ó Deus, aquilo que Ele fez por nós. Por isso nós te louvamos e bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se assentar. Antes de nós passarmos aqui para o momento da palavra, semana passada nós tivemos o nosso encontro das famílias, um dia muito gostoso e agradável que nós passamos num lugar também muito bom, bastante agradável também, tendo ali um tempo pela manhã de louvor, adoração, aprendizado, mas também um tempo ali de lazer, de comunhão, juntamente com os irmãos. E também tivemos batismo do nosso irmão Vinícius. Eu queria chamá-lo aqui à frente justamente para entregar o seu certificado de batismo. Tem foto. Muito bem. Obrigado, Vinícius. Graças a Deus, Vinícius tem caminhado aí, tem realmente buscado aí aprender e crescer na sua caminhada com Cristo. E graças a Deus, como diz a palavra, o Senhor tem acrescentado aqueles que hão de ser salvos, que são chamados diretamente por Ele. Agora eu convido vocês a abrirem suas Bíblias, lá na carta de Efésios, capítulo 6. Como eu disse, nós temos meditado aqui nesta série de mensagens da carta de Efésios, estamos quase finalizando essa carta, e nós temos trabalhado aqui dentro de um contexto de família, falando sobre os reflexos de uma vida controlada pelo Espírito. Já falamos sobre o papel da mulher, do homem, e hoje nós vamos falar sobre criando filhos no temor do Senhor, ou melhor dizendo, filhos que honram seus pais e vivem no temor do Senhor. Efésios capítulo 6, do verso 1 até o verso 4, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, nós sabemos que criar filhos
é uma missão repleta de desafios e também de alegrias. Aqueles que são os pais podem falar bem melhor do que eu a respeito disso. Mas o que nós também percebemos é que as instruções que nós temos na palavra de Deus sobre essa questão da obediência e da disciplina, elas não são simples regras a serem seguidas. Na verdade, elas são a sabedoria dada por Deus, que tem o poder de transformar vidas e fortalecer os relacionamentos. Em Provérbios, capítulo 3, eu acho que inclusive é o texto que deve estar aí no slide. Provérbios, capítulo 3, do versículo 11 e 12, diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E quando nós vamos para o Salmo de número 19, que fala justamente sobre a palavra de Deus, a sabedoria de Deus dada a nós através dessa revelação, Salmo 19, versículo 7 diz: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então nós percebemos que a palavra é essa sabedoria dada por Deus, com esse poder de transformar vidas e fortalecer os nossos relacionamentos. Irmãos, num mundo que está em constante mudança, onde nós já temos falado e enfatizado que os papéis familiares têm perdido a sua identidade, o modelo bíblico de paternidade vem a se destacar como essa âncora firme para a construção de famílias fortes e unidas. Porque quando nós vivemos sobre a orientação do Espírito Santo e nos submetemos uns aos outros em amor, nós estabelecemos as bases para essa vida de obediência à palavra de Deus. E como nós percebemos aqui na carta de Efésios, após desenvolver o mandamento e um princípio dessa vida cheia do Espírito Santo e em submissão a Deus, tendo então os seus reflexos no relacionamento conjugal entre marido e mulher, o apóstolo Paulo agora ele mostra esses reflexos na relação entre pais e filhos. Irmãos, a Bíblia nos revela que os filhos são bênçãos do Senhor. E ao longo das Escrituras, nós vemos que as crianças são vistas como dádivas que devem ser valorizadas e cuidadas com amor e com gratidão. O Salmo de número 127, que eu li logo no início do culto, nos lembra que os filhos são um presente do Senhor e trazem alegria aos seus pais. E a verdadeira bênção da paternidade está justamente em educar as crianças para que elas amem a Deus e sigam os seus caminhos. Esse é o verdadeiro sentido de ser pai e também mãe. É você ensinar o seu filho a amar o Senhor e seguir os caminhos do Senhor. Porque filhos sábios e justos trazem felicidade aos pais e isso é motivo de grande celebração. Alguns textos também no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 1, por exemplo, diz assim: O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Depois você vai para o capítulo 15 de Provérbios, no verso 20, novamente diz: O filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe.
e depois Provérbios capítulo 23, verso 15 e 16 diz: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. O filho que alegra um coração do pai é um filho que está vivendo debaixo da obediência da palavra de Deus, vivendo no temor do Senhor. E a Bíblia, ela oferece aos pais tudo o que eles precisam para criar os seus filhos com amor e com valores direcionados pelo Senhor. A Bíblia também nos ensina, irmão, que as crianças devem se comportar e se relacionar como as crianças devem se comportar e se relacionar com os seus pais. E apesar de muitos até considerarem a Bíblia como antiquada, como ultrapassada, as lições que nós encontramos na palavra de Deus, elas sempre serão relevantes, porque a palavra de Deus, ela é eterna. Ela é a palavra de Deus. Então, nada que as pessoas descubram se compara com a revelação que nos foi dada pelo Senhor. As ideias, as filosofias humanas, elas mudam. Elas estão constantemente em mudança, inclusive estão em conflitos. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, porque ela é a palavra eterna de Deus. O próprio Salmo 119, no verso 89, ele diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E quando você vai ali para a carta de 1 Pedro, no capítulo 1, versos 24 e 25, diz: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então vejam que ideias e filosofias humanas estão em constante mudança. Mas a palavra de Deus, ela é permanente. Nós vemos aqui que no capítulo 5 de Efésios, aprendemos que uma das consequências de ser cheio do Espírito é essa capacidade de submeter-se uns aos outros. Nós vimos que uma mulher que é guiada pelo Espírito se coloca em submissão ao seu marido. E o marido, em submissão a Deus, ele lidera com amor, seguindo o exemplo de Cristo. E hoje nós veremos que os filhos, que também são cheios do Espírito, eles devem ter um coração obediente, eles devem ter um coração respeitoso em relação aos seus pais. Irmãos, os filhos têm duas responsabilidades principais em relação aos pais, que é obedecer e honrar. Essas são as duas obrigações que os filhos têm para com os pais. E quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, a lei romana, ela permitia que os pais tivessem total controle sobre a vida dos filhos. Inclusive, sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre a escravidão, sobre a venda, sobre o abandono, sobre a prisão e até a morte dos próprios filhos. Essa era a lei romana que existia na época. Quando uma criança, ela nascia, se o pai pegasse aquela criança no colo e se alegrasse, é porque aquela criança seria muito bem-vinda dentro daquela família. Mas se por algum motivo, qualquer que seja, ele a rejeitasse, ela poderia ser vendida como escrava ou até mesmo a ser jogada no lixo. Essa era a forma como se vivia naquela época. Agora, na nossa cultura atual, nós vivemos exatamente o oposto disso. É interessante que hoje os jovens se rebelam contra a autoridade dos pais.
E, na verdade, eles se revoltam contra qualquer tipo de autoridade institucional. E este tipo de comportamento, irmãos, como o próprio apóstolo Paulo também diz nas suas cartas, é sinal evidente da decadência em que o mundo está caminhando. Quando nós lemos aqui em Romanos, capítulo 1, no versículo 30, ele diz assim, falando sobre as pessoas que desprezam o conhecimento de Deus, ele vai dizer assim, que são pessoas caluniadoras, aborrecidas de Deus, insolentes, soberbas, presunçosas, inventores de males, desobediente aos pais. E aí você vai para a carta de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, ele diz, falando sobre os tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Então veja que a nossa cultura atual hoje, da forma como as pessoas estão vivendo, é um sinal claro dos fins dos tempos. Porque obediência com honra refletem a responsabilidade que os filhos têm com os pais num lar cristão saudável. E quando nós lemos no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele mostra o quão sério é esse compromisso, irmãos, de obedecer e honrar os pais. Tanto que ele compara a desobediência a questões graves como traição e idolatria. Essa era a forma como a desobediência era vista no Antigo Testamento. Por exemplo, quando a gente vai aqui para Êxodo capítulo 21, no versículo 15, diz assim, quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Depois no versículo 17, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Aí você vai para o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 3, diz assim, cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aí você vai para Deuteronômio, capítulo 21, no versículo 18 em diante, diz assim, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, eles dirão, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Deus compara a desobediência à questão da idolatria. Nós temos um texto aqui em 1 Samuel, quando Saul não obedece corretamente às ordens do Senhor. Veja que o Senhor diz, 1 Samuel capítulo 15, no verso 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A questão aqui, irmãos, é o princípio por trás. A questão de que o Antigo Testamento leva tão a sério a questão da obediência e da honra.
No entanto, é importante destacar que o objetivo dos pais não é apenas a obediência em si, porque nós não queremos criar filhos que apenas sigam ordem sem pensar. Você não está criando um robô. Pelo contrário, o foco principal é conquistar o coração dos seus filhos. Como diz Provérbios 4, 23, de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Você, como pai, como mãe, precisa alcançar o coração do seu filho. Não é a obediência pela obediência em si. O desejo dos pais deve ser para que os seus filhos se conectem emocionalmente e espiritualmente, agradecendo e seguindo os seus caminhos. Novamente, o texto de Provérbios, capítulo 23, no versículo 26, diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O que você, como pai, como mãe, precisa fazer? Alcançar o coração do seu filho. Porque, irmãos, a insistência na obediência aos ensinos da Bíblia é o primeiro passo para você alcançar o coração do seu filho. É o primeiro passo para você começar a evangelizá-lo. Porque ele precisa aprender e entender que ele também é pecador. Ele também precisa entender e compreender que ele também necessita de salvação. Ele também precisa entender e compreender o que Cristo fez por ele lá na cruz do Calvário. Mesmo que ele seja pequeno e ainda não compreenda completamente todas as nuances por trás disso, mas você já precisa começar a ensiná-lo, para que ele já cresça com essa mentalidade, para que ele já cresça com esse entendimento. Porque antes de conhecerem também as boas notícias da salvação, que é o fato de que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, eles precisam entender que a obediência, ela é fruto de uma vida entregue a Deus. E é essa transformação que Jesus oferece, dando a elas um novo coração e também a capacidade de segui-lo. O apóstolo Paulo toca na área onde mais precisa que a vida de Cristo seja produzida pela plenitude do Espírito e da Palavra. Nós vimos ali em relação às mulheres, nós vimos em relação aos maridos, e agora o apóstolo Paulo mostra que a área que precisa ser trabalhada na vida dos filhos é a área da obediência e da honra, em que o coração deles mais necessita ser exposto e trabalhado. Como pais, vocês precisam discipular o coração de seus filhos. É muito importante que os pais ensinem os filhos sobre a obediência. Quando os pais não incentivam a obediência, eles acabam não ajudando os seus filhos a trilharem o caminho do discipulado cristão, aonde a obediência desempenha um papel crucial. Porque, irmãos, a própria ideia de ser discípulo envolve disciplina. Nós somos todos discípulos de Cristo, mas o seu filho, ele é o seu discípulo. Você é quem está ensinando ele a se tornar um discípulo de Jesus. Ele é o seu discípulo. Por isso que o foco não deve ser apenas em exigir que os filhos obedeçam,
mas sim em guiá-los a entender como praticar essa obediência, principalmente no que diz respeito ao relacionamento deles com Deus. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, a Bíblia tem que fazer parte do seu contexto dia a dia, na sua vida, na vida da sua esposa e principalmente na vida dos seus filhos. A ordem aqui é muito clara. Tu as inculcarás a teus filhos. Ou seja, você vai colocar isso na mente dele. De que maneira você faz isso? O texto diz: falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, a todo instante, a todo momento, você tem a oportunidade de ensinar o seu filho a palavra de Deus, a andar no temor do Senhor. Irmãos, você pode fazer sacrifícios, como comprar presentes para os seus filhos. Você pode levar os seus filhos para passear. Você pode colocar os seus filhos nas melhores escolas. No entanto, se você não ensinar o que é a obediência de acordo com a Bíblia, tudo isso será em vão. A obediência, ela é como um diamante que brilha numa coroa de um verdadeiro caráter cristão. As crianças, elas não devem obedecer aos seus pais apenas porque são cristãos. A verdadeira mensagem é que, ao obedecer aos pais, elas também estão demonstrando a sua obediência a Cristo e fazendo aquilo que agrada a Deus. Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Efésios, direcionando a sua palavra aos filhos. Ele diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, porque isso é o certo a fazer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Filhos, vocês devem obedecer aos seus pais no Senhor, porque isso é o correto, isso é o certo, isso é que é justo. Porque quando você ensina o seu filho a te obedecer, você também está mostrando que ele está obedecendo a Cristo e fazendo aquilo que agrada a Deus. Só que é preciso lembrar, irmãos, que é só pela atuação do Espírito Santo, usando a palavra de Cristo na vida da criança, é que você vai conseguir atingir o coração dela. Não é pela sua força, não é pela sua vontade. É pela palavra de Deus. E o foco, irmãos, deve estar nas suas... O foco aqui deve estar nas suas responsabilidades. Porque o que nós vemos hoje em dia, que muito se fala sobre o direito das crianças. Só que quando nós falamos de obediência, nós estamos falando de responsabilidade. Porque, irmãos, quando a atenção está apenas nos direitos, isso seja de criança ou de adulto, isso pode prejudicar e até romper os vínculos que você tem com eles. Porque subjetivamente você está, ao focar nos direitos, você está alimentando o ego da pessoa. Por isso que a Bíblia foca a responsabilidade. Ensinar o seu filho a ter responsabilidade. Hoje se fala muito nos direitos, seja de crianças ou até de adultos. O problema é que subjetivamente, quando se foca muito no direito,
você acaba alimentando ainda mais o ego dessas pessoas. Então, é o sentimento de responsabilidade, que realmente fortalece as relações e ajuda a formar o caráter. É quando cada um entende o seu papel e a sua responsabilidade dada por Deus que as coisas fluem normalmente. O que é um lar saudável? Nós acabamos de ver aqui. Um lar saudável é um lar onde a mulher cumpre com o seu papel em ser submissa ao seu marido, auxiliando-o na tarefa que Deus lhe deu. Um lar saudável é quando um marido assume a liderança da sua casa, uma liderança com amor, da mesma maneira que Cristo amou a sua igreja, sacrificando-se por ela. Um lar saudável é um lar onde os filhos, eles obedecem e eles honram os seus pais. Entenda, irmãos, que os pais que negociam as regras de obediência e concordam em aceitar algumas desobediências dentro de casa, seja por medo de desagradar ou por querer evitar conflitos, eles acabam contribuindo ainda mais para um comportamento errado dos seus filhos. Pais que abaixam o padrão e muitas vezes aceitam obediência parcial diante de um jogo de poder, eles perdem a sua autoridade. Porque, irmãos, as crianças, a própria palavra diz que a estutícia já está no coração delas. A gente às vezes olha uma criança, a gente fala, nossa, que anjinho. Mas a Bíblia diz que ela é pecadora. E que logo quando ela é pequena, ela tenta demonstrar esse querer ter o controle das coisas. Então, muitas vezes, pode parecer inocente uma criança rejeitar uma comida que foi colocada no prato. Mas e quando ela for adolescente e não te obedecer quando você disser para ela que tem horário para chegar em casa? Então veja que o importante é que os pais, ao pedirem algo para os seus filhos, eles mantenham um padrão. E os pais que reconhecem que erraram quando pediram algo do filho, além daquilo que lhe é devido, ou talvez por questão de orgulho, de querer mostrar quem é que manda, ainda assim pode voltar atrás sem problema algum. Porque o que eles devem assumir é o fato de que eles erraram, mas não transmitir essa ideia de que eles aceitam qualquer tipo de obediência. Muitas vezes as crianças desobedecem de maneira sutil, acreditando que estão fazendo o que os seus pais pedem, mas elas estão, na verdade, priorizando as suas próprias tarefas. A criança, quando recebe tarefas dos pais, muitas vezes podem desviar para outras atividades que elas preferem fazer, ao invés de cumprir aquilo que lhe foi pedido. E essa atitude, muitas vezes, permite que elas mantenham o controle sobre as suas ações, sobre as suas decisões, ignorando, muitas vezes, a autoridade que os pais têm sobre elas. Esses padrões, irmãos, podem até parecer rígidos, mas ele é essencial para que as crianças entendam que a autoridade dos pais é uma responsabilidade dada por Cristo. Porque Cristo é o grande rei. E ele é quem designou os pais como representantes, exercendo uma autoridade amorosa na vida de seus filhos.
Então vocês, pais, devem conquistar o coração de seus filhos. E não é apenas uma questão de impor regras, porque caso contrário, irmãos, o que você vai criar é uma criança cheia de regras e legalistas. O que ela precisa entender é que a obediência é uma questão de servir a Deus e fazer o que agrada a Ele. O próprio Jesus, ele vai dizer, e isso é um princípio: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando um filho reconhece que não consegue obedecer, então esse é o momento que você tem para guiá-lo até a cruz. Quando um filho reconhece que para ele é difícil aceitar a sua autoridade, então esse é o momento que você tem de mostrar para ela a quem realmente ela deve servir, a quem realmente ela deve obedecer. Porque quando ela perceber a sua condição de pecador, é o momento que você, como pai e mãe, pode apresentar a salvação que vem através de Jesus. Jesus, que teve uma vida sem pecado, que pagou o preço pelos nossos pecados e que viveu em obediência aos seus pais terrenos e também viveu em obediência a Deus. Tem um texto no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 2, no verso 51, diz assim: logo depois que Jesus é encontrado no templo com os doutores da lei, e depois eles vão retornar ali para a cidade de Nazaré. Diz aqui: e desceu com eles, ou seja, Jesus descendo com os seus pais, Maria e José, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Algumas versões vão dizer assim: e era-lhes obediente. Jesus sempre foi obediente aos seus pais terrenos, tanto a José quanto a Maria. Ensinar os filhos a viver no temor do Senhor é levá-los a Cristo, é apresentá-los àquele que realmente deve ser o Senhor sobre a vida deles. E o texto que nós temos aqui é interessante porque Paulo vai dizer: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Irmãos, a exortação para a obediência aos pais é a única dos 10 mandamentos que vem com uma promessa. O único mandamento que tem uma promessa vinculada a ele é esse mandamento: honra ao teu pai e à tua mãe. A promessa de prosperidade e longevidade. Cada membro da família tem o seu papel. E eu tenho reforçado isso aqui. As mulheres são chamadas a demonstrar respeito e submissão aos maridos. Os maridos a amar suas esposas de forma sacrificial, seguindo o exemplo de Cristo. E os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Irmãos, essas instruções, elas não são por acaso. Essas instruções, elas visam promover um ambiente familiar harmônico e cheio do Espírito Santo. Os 10 mandamentos, eles falam especificamente
da nossa relação com Deus e da nossa relação com o próximo. Só que há uma divisão ali dentro desses 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos vão falar da nossa relação com Deus. Eu fiz aqui uma divisão para os irmãos de forma bem resumida, para os irmãos entenderem os 10 mandamentos. Esses 4 primeiros que nós temos aqui: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Fala do nosso relacionamento com o Senhor. E depois, os 6 restantes vão falar da nossa relação com o próximo. Só que o que é interessante é que na divisão dessa relação com Deus e a relação com o próximo, qual é o mandamento que vem ali? É justamente o mandamento de honrar o pai e mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Seria por um acaso que Deus colocaria nessa ordem? O 5º mandamento, irmão, citado, liga o amor a Deus e o amor ao próximo, em relação à questão da obediência e a honra que devemos ter pelas autoridades. Ele nos ensina que Deus valoriza as autoridades como pais e governantes que representam o seu reino na terra. Então, desrespeitar essas autoridades é, na verdade, desrespeitar a Deus. Porque o amor a Deus se mostra quando os filhos honram os seus pais. Paulo, quando escreve aos Romanos, eu acho que deve estar no próximo, ele diz ali: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Essa ordem de honrar se aplica tanto ao pai quanto à mãe e reflete um princípio do Antigo Testamento de que a submissão e honra às autoridades que Deus colocou em nossa vida são o primeiro passo em nos submetermos e honrar a Deus. E o valor desse mandamento, ele pode ser visto de uma maneira especial justamente porque ele traz uma promessa junto com ele. Porque enquanto os outros mandamentos que aparecem no início, eles costumam ter advertências ou condições, ali eu apenas coloquei de forma resumida. Agora este mandamento, 5º mandamento, é o primeiro que oferece um incentivo para que você o cumpra. É o primeiro e único mandamento que dá a você uma motivação extra para você cumprir esse mandamento. A honra e o respeito à autoridade de Deus, através dos seus representantes, trazem benefícios à sociedade. Talvez, irmão, seja essa a razão que Paulo atribui a desordem como um sinal dos últimos dias, ou dos dias difíceis. Por isso que agora devemos ter cuidado, é claro, para não querer associar a morte de uma criança ou de um jovem à desobediência aos pais. Ah, só quando eu obedeço, eu honro, é que eu vou ter prosperidade e vida longa. Não é isso que o texto está dizendo. A grande questão aqui, irmãos, é que Paulo, ele explica como que se tivesse um círculo de segurança para os filhos, que é formado pela obediência e a honra. Então, ficar fora desse círculo é estar numa área arriscada. Existe um círculo de segurança para quem obedece esse mandamento. E estar fora dele
é colocar a vida em risco. Agora, isso não significa também que quem está dentro do círculo não vai enfrentar dificuldades, porque eles podem existir ali também. Mas, em geral, irmãos, a ideia é que seguir esse princípio traz mais proteção, incentivando a honra aos pais. Os filhos que honram seus pais terão o privilégio de influenciar milhares de pessoas para o reino de Deus, porque elas estão vivendo debaixo de uma autoridade que foi divinamente constituída. E isso vai então criar um padrão que será repetido na vida dos seus filhos pelas gerações seguintes. Pode haver exceções à regra? Pode haver, mas o princípio geral é o que continua. Filhos que obedecem e honram seus pais são mais prováveis de viver uma vida disciplinada e ter uma vida equilibrada e longa. Provérbios, capítulo 6. No versículo 20 em diante, ele diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Filhos que obedecem e honram seus pais são mais prováveis de viver uma vida disciplinada e ter uma vida equilibrada e longa. Ser pai ou mãe traz, irmãos, a realidade de que os filhos refletem o caráter dos pais, seja para o bem ou para o mal. Mas você é um espelho para o seu filho ou para a sua filha. Como você está vivendo a sua vida, irá se refletir na vida como seu filho vai viver a dele. É por isso que a Bíblia ela destaca essa importância da responsabilidade dos pais em educar e guiar os seus filhos. Porque quando os filhos são guiados pelo Espírito Santo e pelos ensinos da palavra de Deus, há uma maior possibilidade de que eles realmente venham a obedecer e honrar os seus pais. Então, pais e também mães devem encontrar um equilíbrio entre a disciplina e o apoio que deve ser oferecido com amor. Porque, irmãos, pais que negligenciam a educação de seus filhos no temor do Senhor estão condenando-os a trilharem o caminho do pecado. Se você não está ensinando seu filho, sua filha a andar no temor do Senhor, você está condenando ele a andar no caminho do pecado. Na Bíblia nós temos dois exemplos de homens de Deus, sacerdotes. Um deles foi Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Porém, o texto bíblico vai dizer ali que eles eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Eli não tomou nenhuma atitude para corrigir os seus filhos. E o trágico fim deles foi a morte. Depois nós temos Samuel. Quem foi que criou Samuel? Eli. O que aconteceu com os filhos de Samuel? Praticamente a mesma coisa que aconteceu com os filhos de Eli. Samuel também teve 2 filhos, Joel e Abias.
Porém, quando Samuel já era velho, e ele queria colocar os filhos dele para liderar o povo de Israel, o povo diz: não, seus filhos não. Seus filhos nós não queremos. Por quê? O texto diz ali: seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, pais que negligenciam a educação de seus filhos no temor do Senhor, condenam seus filhos a andarem no caminho do pecado. Irmãos, toda disciplina é desagradável, mas nem por isso você deve deixar de disciplinar o seu filho. Os pais devem ter o cuidado ao disciplinar os filhos para não expô-los a situações que os deixem tão frustrados que eles prefiram pecar como uma forma de escape. Porque o texto que nós lemos aqui de Efésios, ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muitas vezes os pais passam a exigir coisas dos filhos que o exponham ao pecado. Porque imagine um pai ou uma mãe querendo que o seu filho se dê bem na vida, então ele passa a exigir que as suas notas sejam as melhores da turma. Está errado isso? Não, não está. Você vai exigir que o seu filho tire as melhores notas. Só que você pressiona tanto que o seu filho começa a se sentir frustrado ao tentar lidar com essa pressão, e aí, para conseguir atender a sua expectativa, o que ele começa a fazer? Começa a colar na prova. Aí ele tira uma nota boa e vai mostrar para você: olha, eu tirei 10. Mas mal sabe você que ele colou para poder tirar esse 10, porque você pressionou ele tanto que ele não aguentou. Ele teve que ir para o caminho errado para atender a sua expectativa. Isso é só um exemplo. Porque muitas vezes ele pode sofrer influências de amizades que podem fazê-lo ir para o caminho da rebeldia. Se juntar com certas pessoas que desobedecem e não andam no temor do Senhor. Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós vemos que essa visão está alinhada com aquilo que a Bíblia ensina. Porque ela enfatiza a preocupação com o pecado. Então, pais que evitam corrigir seus filhos, até mesmo com a vara, enquanto estão debaixo da sua autoridade, correm o risco de que seus filhos se levantem contra eles quando eles forem maiores. Novamente, livro de Provérbios, livro de Princípios, nos traz várias orientações nesse sentido. Provérbios capítulo 12, versículo 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Capítulo 13, versículo 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Versículo 18 desse mesmo capítulo. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Versículo 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Capítulo 15, versículo 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire o entendimento. Capítulo 23, versículo 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno.
Irmãos, aqui no texto, irritar o filho traz a ideia de criar ressentimento, onde você empurra o filho para atitudes e comportamentos errados. Então, o importante aqui é evitar irritar os filhos sem necessidade. Muitas vezes os pais acabam irritando seus filhos porque eles confundem autoridade com autoritarismo. Filhos podem se sentir irritados quando os pais nunca ficam satisfeitos com o desempenho que ele tem. Filhos podem se sentir irritados quando os pais são incoerentes e inconsistentes na prática da disciplina, ou não cumprem com a sua palavra e promessas, e nunca gastam, ou melhor, investem tempo com eles. Quanto tempo você tem dedicado para o seu filho, para a sua filha? Ou você tem deixado ele à mercê daquilo que o mundo está passando aí fora? Criar filhos no temor do Senhor, irmãos, diz respeito ao fato de que esse treinamento e essa admoestação, elas precisam ser feitas de forma cristocêntrica, ou seja, sempre apontando para Cristo. Sempre apontando para Cristo, porque Ele é a fonte do seu ensino. Então lembre-se, a obediência deve conduzir o seu filho a Cristo. E os filhos devem obedecer porque eles também são servos de Cristo. E a obediência deve ser por causa do relacionamento dele com Cristo. Veja que tudo aponta para Cristo. Então, quando nós olhamos para esse texto de Efésios, nós vemos que a paternidade é uma missão que deve ser cumprida com seriedade e com muito amor. E o papel do pai, principalmente do pai, é crucial para a formação de filhos que seguem a Cristo. E os filhos, por sua vez, possuem a responsabilidade de honrar e respeitar os seus pais. Irmãos, isso estabelece um ciclo saudável de amor e de respeito na família. E nós vemos que em Cristo a família ela é resgatada a essa plenitude e propósito original. O relacionamento familiar é restaurado quando a família está no Senhor. A família que está em Cristo e que tem Cristo como cabeça do seu lar, os relacionamentos são purificados do egocentrismo. Ninguém está olhando para si, todos estão olhando para Cristo. Então, irmãos, pegando todo o contexto que nós viemos trabalhando até aqui, mulheres, não fiquem disputando o poder com seus maridos, buscando a valorização da sua feminilidade. Homens, não fiquem impondo a sua liderança de forma autoritária para fazer valer a sua masculinidade. E filhos, eles são protegidos e guiados no temor do Senhor, quando são ensinados a obedecer a palavra de Deus. Irmãos, os filhos, eles precisam muito mais do que brinquedos. Eles precisam muito mais do que passeios, festas e roupas novas. Filhos precisam de amor. Filhos precisam de direcionamento. Filhos precisam de encorajamento. É isso que os filhos precisam. Então, que cada um tenha sua vida guiada e controlada pelo Espírito, vivendo em submissão a Deus, em obediência à sua palavra. Que possamos realmente ter uma vida
controlada pelo Espírito, porque isso vai se refletir nos nossos relacionamentos, principalmente dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra bendita. Somos gratos a ti, ó Deus, pela revelação, ó Pai, da tua vontade. E como nós temos aprendido aqui, no que diz respeito a Deus, a família principalmente, a esposa, o marido e os frutos dessa relação que são os filhos. Todos vivendo debaixo do controle e em submissão ao teu Espírito Santo. Cada um cumprindo com o seu papel. Cada um assumindo a sua responsabilidade. E assim o Senhor abençoa esse lar, para que seja saudável, para que seja um lar, ó Deus, onde a presença de Cristo, ela seja manifesta. E mesmo diante dos conflitos que vierem, ainda assim, eles buscam no Senhor a direção para as suas vidas. E o Senhor, ó Deus, abençoe cada família. Abençoe, ó Deus, cada marido na liderança do seu lar, dando a ele, ó Deus, sabedoria e discernimento para assumir o seu papel em conduzir a sua casa. E cada esposa assuma a sua responsabilidade em submissão ao seu marido, auxiliando-o na sua tarefa que foi concedida pelo Senhor. Criando a Deus filhos e saibam honrar, obedecer e respeitar os seus pais. E assim esse lar, ó Deus, será abençoado por ti, porque ali o Senhor manifesta a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. E por isso nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, irmãos. Tenho só alguns avisos. Lembrar os irmãos que no próximo sábado nós temos uma confraternização. É um encontro de homens e o encontro de mulheres que vão acontecer no mesmo dia. Então vai ser aqui mesmo na igreja, no próximo sábado, às 18 horas, e depois a gente tem um tempo aí para a gente poder se confraternizar. Então já marca aí na sua agenda para vocês estarem aqui conosco, onde nós teremos esse tempo de aprendizado da palavra e depois um tempo também de confraternização. E lembrar os irmãos que nós temos a nossa assembleia, tá, irmãos? Geralmente nós realizamos ela no primeiro domingo, mas devido aos eventos aí que a gente teve, a gente prorrogou essa data um pouco mais para frente, então vai ser no dia 15 de dezembro, às 9 horas da manhã. O edital já está ali no mural de avisos dos assuntos que nós iremos tratar. Essa assembleia é a assembleia que a gente faz todo final do ano, assembleia ordinária, onde geralmente a gente tem a apresentação do orçamento para o próximo ano e também algumas deliberações que precisam ser tomadas. Então, todos os que são membros da igreja estão convocados a estarem presentes nesse dia para as decisões que serão aqui tomadas. Será no domingo, dia 15, às 9 horas da manhã. Tá bom, irmãos? Tem mais algum? Acho que não, né? Então, são esses dois avisos que eu tenho para passar para os irmãos. Espera aí, irmãos, que a secretária aqui está falando alguma coisa. Ah, obrigado. Estava esquecendo. Tem os devocionários ainda tem uma caixa lá atrás cheia de devocionários, então se você ainda não pegou, você tem a oportunidade de pegar, é apenas R$14, uma oportunidade de você aí presentear alguém da família, algum amigo, é só pegar ali, depois a irmã Neuza está anotando o nome, você pode pegar e depois você pode estar fazendo o acerto, tá bom, irmãos? A gente tem uma caixa ali ainda com devocionários disponíveis
para que os irmãos possam estar aí levando para vocês mesmos ou presenteando alguém, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por este culto e este tempo, ó Deus, que nós passamos aqui. Somos gratos pela oportunidade, o privilégio que aqui nos é concedido, de termos a liberdade de cultuar ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, ó Pai, nesta semana, conduzindo os nossos passos na direção e na unção do Teu Espírito Santo. Que tudo o que viermos a fazer, ó Deus, o façamos para que o Senhor seja exaltado e glorificado, ó Pai, em todas as coisas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença dEle.